Bom, boa noite, pessoal. Estamos reunidos aqui, né, na sala do Google Meet hoje, né? Geralmente a gente se reúne em outra sala. E hoje, então, temos dois grupos para apresentar sobre as modalidades dentro da disciplina de atividade física na natureza, né, do curso de Educação Física, bacharelado da Universidade Federal de Alagoas. E temos o grupo do TREC, Maria Eduarda, Rayane, Silvia e Tiago. E no segundo momento vamos ter o grupo do mountain bike, né, e tudo pensando na questão de conhecer a atividade, de ver as possibilidades de atuação do profissional de educação física, né? Esse é o nosso objetivo. Como o professor de educação física pode intervir nessas práticas na natureza, né? Então, vou dar a palavra ao primeiro grupo, que é o grupo do TREC, certo? Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Eduarda. O meu grupo tem Rayane, Silvia e Tiago, e nós ficamos responsáveis por falar um pouco sobre o trekking. Pode passar. Para a gente começar, né, de uma forma entendendo como é que se surgiu, como é que chegou aqui no Brasil. Então, o trekking ele é considerado um esporte de aventura e ele é reconhecido mundialmente. Ele surgiu na África através de uma língua africana que foi desenvolvida pelos colonizadores europeus. E essa palavra eles colocaram como significado de imigração, de migrar. E isso está relacionado à resistência física do homem, numa época que a principal forma que eles tinham de se locomover era caminhando. Como a gente sabe, né, antigamente existia muito essa questão de explorar, então eles iam para um lugar, iam para outros, e existia até um nome chamado que se dava para essas pessoas, que eram os nômades, né, que eles sempre estavam indo de um lugar a outro, e a forma que eles tinham para se locomover é realmente caminhando. Passando um pouco para o Brasil, né, como é que isso chegou aqui. Chegou aqui no Brasil em 1992, por amantes da natureza, que resolveram adaptar as regras de enduro de moto e jipe a uma caminhada ecológica. Teve alguns empresários, né, que a gente deu uma pesquisada um pouco mais a fundo, e a gente acabou descobrindo que foi a partir de alguns empresários que viajaram para o exterior e conheceram essa atividade lá fora, mas que ainda não existiam aqui no Brasil. Então, esses empresários tiveram a ideia de trazer isso aqui para o Brasil, devido às grandes possibilidades de trekking que a gente tem aqui, né? Porque isso até foi uma das coisas que a gente comentou, né, nas aulas, que principalmente aqui no nosso estado, que tem diversas possibilidades para atividades na natureza, e uma delas seria o trekking, né? Passando para o objetivo, né, dessa atividade, a gente tem uma referência, né, desses autores, que é uma referência muito recente, até porque o trekking surgiu aqui no Brasil em 1992, ou seja, é muito, muito recente. E eles dizem que o objetivo, né, do trekking é estimular o espírito aventureiro e expedicionário, desejo de testar seus limites físicos e mentais em um meio natural. Então, aí a gente tem algumas fotos, né, só para ilustrar um pouco do que seria para eles, né, de estar ali no meio da natureza, com poucos equipamentos, né, mas o que são necessários, né, que vai ser falado um pouco mais à frente. E é isso. Pode passar. Silvia, tá aí?
cheguei. Tá dando para me escutar? Tá sim. Sobre as modalidades, né, que a gente consegue ver no tracking, podemos ver 4, né? Na verdade, quando a gente busca sobre o tracking, a gente não consegue visualizar níveis porque são muito subjetivos, porque o que é fácil para mim não é para uma outra pessoa. Então, dentro das modalidades, a gente vai ter o individual, o organizado, o assistido e o de competição. O individual é quando a pessoa faz sozinha, né, que é nessa primeira foto. Vocês podem ver. O organizado é quando e também ele seria médio, de média intensidade, né, quando a prática acontece com 2 ou mais pessoas e ela é de forma mais recreativa, não é tão competitiva quanto o nosso último. E ele também pode ser assistido quando existe alguém que consegue, que tem as habilidades, né, que consegue ver bússola e mapas e tal, e conseguem traçar esse percurso até chegar ao objetivo. E tem um competitivo, que são equipes, né, que elas fazem o mesmo percurso, esse é agenciado, né, geralmente tem agências que fazem esse trabalho. Então, eles montam os percursos e as equipes precisam, em determinado tempo, atingir tal objetivo. Já os níveis do tracking, como eu havia falado, a gente não consegue, não há um parâmetro nacional que diga o que é fácil e o que é difícil, por exemplo. Mas, dentro do que a gente pesquisou, alguns artigos, eles trazem de acordo com algumas características que são possíveis de encontrar no tracking. Então, a gente tem o fácil, né, que geralmente é caracterizado pela prática em pequenas distâncias, onde o terreno não é tão acidentado e quase não tem risco para o praticante. Nesse caso, ele é indicado para os iniciantes. Temos como exemplo as trilhas praianas, né, que geralmente a gente vê por aqui. E também no Brasil é muito visto a prática de média intensidade, no caso, que é quando a prática acontece sem a necessidade de aclimatação, né, sem precisar de aparelhos, e com altitude abaixo de 3.000 metros. E não é obrigatório também o uso de técnicas verticais, né? Mas é preciso um condicionamento físico um pouco maior do que no primeiro, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente vê muito essa prática no Monte Roraima. Já o nível intermediário é quando ele tem entre 3.000 e 4.000 metros de altitude. Já aqui precisa de aclimatação, né, e exige muito mais disposição. No nível difícil, ele já passa de 4.000 metros de altitude e apresenta riscos, inclusive, aos participantes, porque o acesso dele é bem precário, talvez precise atravessar rios e pontes, né? Pântanos também, fora daqui. E também é preciso utilizar técnicas verticais, e que esse tipo de track não é indicado para quem é inexperiente. A gente vê muito também esse tipo lá no Pico da Neblina. Já o muito difícil, ele tem a presença de abismos, neves, canyons e uma altitude acima de 4.000 metros. Esse já é bem mais arriscado, né? E também tem uma baixa oxigenação. Então, esse precisa de equipamentos, precisa de roupas especiais, né? E de muito mais experiência. Esse seria também o caso para um trekking que seria na modalidade assistido, né? Que precisa de alguém com bastante experiência. Aí, no caso, as capacidades físicas que o trekking é possível encontrar no trekking, né?
seria resistência, né, que aqui a gente utiliza a aeróbia, né, por causa do esforço de intensidade moderada, mas durante um longo período de tempo, né, e existe, na verdade, esse equilíbrio entre o captar oxigênio e o que consome, né, e desligar. Temos também a velocidade, né, tem a velocidade, que é um grande percurso, né, e você precisa manter essa velocidade constante. Também é preciso de... Gente, eu não estou conseguindo ver o meu slide. Manda aqui para mim no grupo, por favor, a parte. E está falhando o áudio, é? Estão conseguindo me escutar? Sim, estou escutando. Eu não sei se isso é só para mim, mas eu não sei, parece que tem um vento aí, alguma coisa. O microfone está alternando um pouco o volume, mas tá dando para escutar. Tá, então vou falar um pouquinho mais perto. Também, aí, no caso, eu estava falando sobre a velocidade, né? Seria também necessário o equilíbrio, né? Porque, principalmente nesses que são mais intensos e mais difíceis, onde é preciso usar da verticalidade, né? Inclusive, das manobras verticais, das técnicas, de agilidade, quando é esse competitivo, porque daí muitas vezes é preciso correr, tal, desviar de árvores, enfim. E também de força, né? Porque é bastante, é bastante complicado, pelo menos para mim, né? Porque é preciso, às vezes, saltar né, passar por cima de troncos e bastante força nos membros inferiores, inclusive. Pronto, seria basicamente isso. Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui também ao que nós estamos falando, irei falar um pouco sobre o ambiente de prática do trekking. O trekking, ele consiste na atividade de caminhar por trilhas naturais, buscando maior contato e integração com a natureza. Então, o máximo possível que nós, no caso dos praticantes, né, que tiverem em contato com a natureza, vai ser melhor para uma prática mais, digamos, eficiente do trekking, né? Todos que praticam trek, eles têm a oportunidade de desfrutar o meio ambiente, envolvendo-se com belas paisagens, locais normalmente pouco explorados, mas isso não significa que você não possa participar de um trek onde você já conheça o local, como a gente já vai ler aqui no restante dessa frase, né? Nada impede que o trek seja praticado em locais já muito bem mapeados e conhecidos. De todo modo, é a íntima relação com a natureza que faz dessa atividade algo tão atrativo para os seus praticantes. Então, o máximo possível de relação que você tiver, de proximidade, que você tiver com a natureza, melhor será a prática do trekking. Pode passar. Para você também fazer, né, essa atividade, existem alguns equipamentos que são necessários, que são fundamentais também para você fazer uma boa prática. E nós iremos conhecer alguns deles no próximo slide. O primeiro que eu vou ler aqui será os calçados, né? Então, você tem que escolher um calçado adequado, por quê? Porque ele vai oferecer segurança ao tornozelo, já que você vai estar participando, né, de trilhas, às vezes em locais desconhecidos, que tem desníveis, né, na terra. Então, quanto mais segurança você fornecer ao tornozelo, maior proteção, né, para os pés, então será o calçado mais adequado para participar dessa atividade. Aqui fala também que as botas são as mais recomendadas justamente por oferecerem esse conforto, né, na hora da prática do trekking. A mochila também é um equipamento importante. A indicada seria a cargueira, como a gente colocou aqui, porque
ela vai conseguir, né, colocar, como é que eu posso falar? Conseguir guardar, né, com maior, com a maior acomodação, posso dizer assim, os kits de primeiros socorros, o lanche, os outros equipamentos que você vai estar usando, como a lanterna, o seu cantil. Então, ela seria ideal para essa atividade. O vestuário, as calças bermudas são as mais preferidas para a prática do trekking, pois elas são mais versáteis, porque ela pode permitir a remoção da parte de baixo, transformando numa bermuda, em algumas ocasiões do trekking, isso daí é bem relevante, né, para essa prática. E também o cantil, porque durante qualquer atividade física a hidratação é essencial, então é necessário que todos os participantes eles estejam com o cantil nas suas mãos, até porque ele vai, né, estar ali ajudando na reposição de água, porque você vai estar sempre exposto ao sol, ao aquecimento corporal, então esses daqui são os materiais, os equipamentos necessários para que você tenha uma prática eficiente nessa atividade. Aí a gente colocou aqui também, selecionou mais alguns, como a Norak, que é capa de chuva, é bastante importante, exatamente pela questão que você a qualquer momento pode estar exposto ao sol, pode estar exposto à chuva, então ela é bastante importante. Bonés ou chapéus também para proteger o rosto, protetor solar também, porque vai estar sempre, né, no sol, e bonés, né, para quem gosta, ou boné ou o chapéu. Próximo slide. Nós escolhemos aqui alguns riscos e lesões que pode estar, que o trek, né, pode estar ocasionando, dependendo também da trilha que você for fazer, do local, como a menina falou aí da questão dos níveis, então tudo isso vai ser relevante. As escoriações são muito comuns, quedas de desnível, fraturas e luxações. E a atividade também ela é pouco indicada para pessoas sedentárias ou sem condicionamento físico adequado, como a Silvia ela falou, né, nos slides anteriores. Os riscos calculados vai depender muito também das condições climáticas, como a gente já vai ler aqui. Ou por alguma razão de segurança, a organização também ela pode cancelar o evento. Então, vai depender muito das condições climáticas para não ocasionar assim, um risco, né, além do comum. Instruções também acerca de ataques de abelhas, porque vai depender também do local onde você vai estar fazendo o trekking, e também fica a critério da organização acionar um resgate de qualquer participante, providenciar ambulância e a presença de bombeiro civil. Então, esses são os riscos, né, e os riscos calculados e também a questão de lesões durante a prática do trekking. Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre a possibilidade de intervenção do profissional de educação física quanto aos praticantes de trekking, a modalidade, a elaboração de treinos e a elaboração na organização dos eventos, né? Em relação ao treinamento, o profissional ele pode atuar, logicamente, na elaboração de treinos voltados para as valências que são exigidas na prática do trekking, né? Como foi citado anteriormente, principalmente a resistência aeróbica, por ser distâncias relativamente longas ali, né? Com a intensidade moderada, e a resistência muscular, né? Para você suportar a carga da corrida. Então, ele pode treinar aí um volume de treino maior com intensidade menor, né? Como nós já aprendemos no nosso curso. É uma boa área de atuação para o profissional. É um público-alvo que ele pode focar e ser, por exemplo, assim, tipo um especialista na área de desenvolver um treino específico para atletas de trekking. É uma boa área de atuação. Quanto à organização, inclusive alguns profissionais de área da educação física são responsáveis pela organização dos eventos, né? Ou auxiliam na organização dos eventos junto a empresas de turismo, a empresários e por aí vai, né? Profissionais de educação física também são responsáveis por trazer esse esporte, a prática desse esporte para o nosso país, né? Não só a Duda falou da questão dos empresários, mas a literatura mostra que alguns profissionais também introduziram essa prática em algumas comunidades. Então, ele também pode mapear, né, as rotas de trilha com o objetivo de não causar danos ambientais e proporcionar
ainda assim, desafios aos participantes. O que a gente pode ver é que toda prática esportiva, toda prática na natureza, ela acarreta um dano ambiental, não tem como. O ser humano vai estar invadindo um ambiente ali ambiental. Em relação a outras práticas, o trekking não é tão assim agressivo à natureza, né? Por exemplo, uma prática de, de corrida, por exemplo, a gente vê assim, aquelas corridas de jipe e tal, esse tipo de coisa. Em relação a isso, o trekking não vai ser tão agressivo, mas ele ainda assim é agressivo. Então, o profissional de educação física ele pode também auxiliar nessa área, ter uma consciência ambiental de que a prática ocorra e não agrida tanto o meio ambiente. Só que também ele leva em consideração para desenvolver o percurso, ele leva em consideração o nível de dificuldade, né? Para a categoria dos participantes. Qual é o público-alvo que vai participar daquele evento? Esse evento é destinado a pessoas que estão iniciando a prática do trekking. Então, eu não vou fazer um evento, um percurso que exija muito dos participantes, né? Eu vou calcular isso. E dentro dessa possibilidade, nós vimos um artigo em Minas Gerais sobre um mapeamento de áreas possíveis para a realização do trekking, onde o profissional de educação física ele estava inserido nesse contexto. Eles criaram um software que conseguia, eles faziam um mapeamento, né? Eles faziam um percurso, eles mapeavam elevação, tipos de obstáculo, cada coisa ali do percurso e colocavam isso no software e eles conseguiam calcular, tipo, ó, tem tanto de elevação, assim, assim, daqui para lá muda tanto, o percurso daqui até aqui tem essa distância e tem esses obstáculos. E a partir disso, eles conseguiam calcular mais ou menos a intensidade a intensidade necessária para concluir aquele percurso, fazendo assim uma prova mais adequada ao público-alvo, né? Bem, trazendo para a nossa realidade de Alagoas, existe a Liga Alagoana de Aventura, né? Onde se tem dentro da Liga Alagoana de Aventura a Liga de Trekking, tá? Que é realizada durante todo o ano, com várias etapas. Cada etapa acarreta em pontuação e ao final do campeonato, logicamente, quem tiver a maior pontuação é consagrado campeão. Cada equipe paga uma taxa de inscrição por prova, né? Sobre as categorias, aí eu achei muito interessante, porque a gente, como foi citado antes, não tem como você, assim, existe tal categoria, não tem um consenso, né? Mas cada organização vai definir ali sua categoria e os critérios, né? Então, trazendo para a realidade de Alagoas, a Liga Alagoana ela define 4 categorias, que é a de turismo, avançado misto, avançado masculino e elite. Essas nomenclaturas são bem atuais, sabe? São desse ano, porque eu olhei a de 2019 já era diferente, mas a característica é bem parecida. Turismo são provas que variam de 5 a 10 quilômetros e todas as categorias são quartetos, e na categoria do turismo, o quarteto é obrigatório ter pelo menos uma pessoa do sexo oposto. No avançado misto, são provas de 10 a 15 quilômetros, já é para um pessoal que já tem uma certa experiência, né? E a composição do quarteto é obrigatório pelo menos uma pessoa do sexo oposto. O avançado masculino tem a mesma característica de quilometragem, né? De 10 a 15 quilômetros, só que nessa categoria é obrigatório que todo o quarteto seja composto por pessoas de sexo masculino. E no Elite, categoria Elite, né? São provas mais longas, já para uma galera mais experiente, uma galera que já pratica bem, aí são provas de 15 a 20 quilômetros, podendo até ser maior. E nessa categoria de Elite não tem uma especificação para os componentes da equipe, né, para o quarteto. Pode ser composta do jeito que a equipe quiser. Também sobre equipamentos, a Liga Alagoana ela exige que cada quarteto tenha um kit de primeiros socorros, né, onde tipo, tem gás,
alguns tipos de medicações, esparadrapo, assim, um kit bem básico para os primeiros socorros ali, qualquer assim, uma coisa mais de um grau mais leve que possa ser resolvido na hora, né? Ela providencia a presença de bombeiros civis e uma ambulância no local e a todo o mapeamento, né? É ela que disponibiliza os chips para os componentes da equipe, o mapa, a bússola, tudo isso é ela que providencia para a equipe. Já está incluso no valor da inscrição, né? Então, o que eu quero, assim, salientar é que não existe uma definição exata de cada coisa, sabe? Cada liga, no caso, ou tipo, cada competição, cada organização é que vai definir, por exemplo, quantidade de etapas, percurso, as pontuações, as categorias, os equipamentos necessários, é ela que vai definir também o que vai disponibilizar para as equipes. Então, fica muito a critério da organização, né? Não é um consenso assim, no Brasil nós temos um consenso e é assim, assim, assim. Não há muito isso, vai de organização para organização. Nesse caso, nós estamos trazendo o contexto da realidade alagoana, de uma liga alagoana, ou seja, provavelmente o maior campeonato do nosso estado na modalidade de trekking, né? Antes da Cristine falar, gente, que ela vai falar, ela é a nossa convidada, né? Antes dela introduzir a fala dela, eu queria primeiramente agradecer por ela ter topado, né, participar da nossa aula, falar um pouco da sua experiência e vivência no trek. E assim, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu tenho uns amigos aqui, para quem conhece, para quem me conhece, sabe que eu sou da Barra de Santo Antônio, então eu tenho alguns amigos que participam de equipes de trek, e eu conversei com eles, mas nenhum pôde participar da aula hoje, infelizmente. Aí eles me indicaram um Instagram, que o nome do Instagram é Tucunaré Adventure, que foi quando eu falei com a pessoa responsável pela equipe, e eles conversaram entre si, e Cristine topou participar aqui. Então, quero muito agradecer a equipe Tucunaré Adventure. Quem quiser também está indo dar uma olhada lá no Instagram deles, eles participam muito de competição, tem várias colocações dele, né, em algumas competições aí. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada, Tucunaré Adventure. E obrigado, viu, Cristine, por você ter participado, né, topado participar da nossa aula aqui e falar um pouco sobre a sua experiência. E pode ficar à vontade para você falar um pouco da sua vivência no trek. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês, né? O Geildo, quando falou comigo, eu disse, não, Geildo, com certeza, top sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso trek, dessa paixão que a gente tem pelo trek, porque é uma paixão mesmo, né? Só quem faz trek é quem sabe a paixão que a gente sente quando a gente está lá no momento. Então, como eu vou falar da prática, eu vou falar dessa paixão, porque eu digo só quem é apaixonado para fazer isso. Cada trek, para vocês entenderem melhor, assim, cada trek, eu sempre falo para mim que cada trek é uma caixinha de surpresa. O trek nunca vai ser igual, nunca. Cada um tem a sua diferença, cada um vai ser uma experiência nova. Então, quando a gente monta a nossa equipe, né, dependendo das categorias, como o Tiago falou, dependendo da categoria, normalmente eu separo entre o turismo, para mim, seria o passear, né? O masculino, aqueles que você falou, que é o avançado misto e o avançado masculino, como superação. E o outro de competidores, para mim são três, né? O que vão para passear, o que é da superação e o que são os competidores. Por quê? Tem muita gente que não conhece o trek, mas tem vontade de conhecer. E foi, assim, muito bom a Liga Alagoana fazer essa diferença, né? Para conseguir fazer essas categorias. Porque você nem conseguiu colocar uma pessoa que está iniciando junto com os competidores. Então, o pessoal que gosta, às vezes, quer ir conhecer, mas não tem uma resistência, e tem muita gente que gosta de ir só para apreciar realmente a paisagem, porque às vezes eles colocam a gente em muitos lugares belíssimos, e então muita gente vai para tirar foto, para passear, e isso já é bom, porque já tirou você do sofá, né? Já fez você acordar cedo, já fez você fazer uma viagem, porque normalmente é uma hora e pouca de viagem,
e você ir conhecer um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, isso também é muito bom. Então, essa parte do passear, do turismo, para você que está iniciando a primeira vez que você quer conhecer, essa realmente é a sua categoria. E tem aquele da superação, que é aquele que você está sempre no trek para tentar se superar, não é competir com os outros, é competir com você mesmo, né? De cada vez você fazer uma competição melhor, de cada vez você estar melhor, de cada vez você se sentir mais à vontade ali com os desafios, porque são muitos desafios. E os competidores que vão lá realmente para ralar, para correr, para ganhar mesmo, né? Então, assim, eles vão lá que nem um trator, que nem o rapaz aí falou também, o Thiago falou aí, que tem muitos danos na natureza, realmente existe esses danos porque eles estão passando por cima de tudo, essa galera que vai para competir, né? E normalmente o trek está juntando muita gente, muito atleta, né? Iniciantes, atletas amadores, até atletas mesmo de verdade, que vão realmente para competir. E é uma competição muito boa, porque ela ajuda você nesses desafios, que é muito bom para o nosso dia a dia, né? Ajuda a gente também com essa superação e na união, né? Porque é uma equipe, né? E nessa equipe você não consegue chegar só, você tem que chegar junto com seu colega, né? Então, como é uma equipe, você tem que estar ali unido com ele, né? Sai em 4 competidores, mas tem que chegar aos 4, né? Você não consegue, você ganha uma pulseira, que essa aqui é a parte realmente da prática, você ganha uma pulseirinha, todo mundo ganha uma pulseirinha, e lá eles chamam de PC, que você tem que furar, né? São 7 PCs, 8 PCs, você tem que furar. Então, você não consegue arrancar seu braço e alguém levar lá para você, você ficar sentadinha, não. Você tem que ralar mesmo, que seja correndo, que seja caminhando, que seja se arrastando, que seja puxado, que muitas vezes a gente vê pessoas levando corda, amarra o colega, puxa, porque já não aguenta mais. E, assim, a gente vê essa união quando o outro está cansado, que você coloca aqui no ombro e leva, e vai junto. Então, assim, o trek tem essa parte da união, a união da equipe, né? Da união com a outra equipe também, porque muitas vezes a gente ajuda quem está na outra equipe. Então, não é uma coisa só a sua equipe, não. Você também olha para o que está do lado, que está precisando. Às vezes está sem água e você dá a sua água para aquela outra pessoa. Então, assim, para mim, o trek, muitas vezes a gente está lá no meio, né? Está na metade da competição e a gente diz, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Essa é uma das coisas que acontece muito, e eu falei muito isso. O que é que eu estou fazendo aqui? E depois ainda vem aquela outra parte, e ainda paguei para fazer isso. Mas quando você termina, né? Você já está se vendo fazendo de novo a inscrição, né? Porque realmente é uma coisa louca, mas é uma louca apaixonada, quem se apaixona mesmo, e muito boa. É muito boa, como vocês são futuros professores de educação física, é muito bom para a cabeça, como diz a Camila falou, né? E para o físico, né? Para o mental e para o físico. Você trabalha muito essas duas partes, mental e físico. Mas para você que quer ir, se prepara, né? Se você não faz nenhuma atividade física, que faça essa atividade física, comece a fazer alguma atividade física para poder ir, porque realmente ele exige muito da nossa resistência. É uma prática de esporte que exige muito realmente da nossa resistência. Mas é um esporte bom que todo mundo deveria conhecer uma vez na vida, pelo menos para dizer assim, né? Eu gostei e não gostei. E fica o convite aí para vocês, né? Eu acho que seria isso, praticamente, o nosso esporte. Eu participo do Tucunaré, já tem uns 2 anos que eu participo do Tucunaré. Eu estou desde o início dele, mas eu acho que só tem mais tempo, assim, tem muito tempo, mas porque eu dei uma paradinha agora, tem 2 anos que eu parei, porque eu estou morando agora em Brasília, e aqui em Brasília não existe o trek de orientação, né, que é isso com mapa, com bússola, que você tem que ter uma pessoa que oriente nessa parte. Aqui tem trilhas, realmente, só aquela parte de trilha, que é mais para você fazer caminhada mesmo, ou correr em trilha, mas não como competição, mas só para você correr mesmo. Mas toda vez que eu volto para ir para Maceió, eu sempre estou lá no trek, quando tem alguma vaguinha, eu vou lá, vou participar, e não deixo, não. E sempre sou corredora de rua, né, amadora, não sou profissional, sou amadora. Gosto de correr, fazer minhas corridas aqui em Brasília, e continuo aí, de vez em quando, dando as minhas idas no trek, porque realmente, quando a gente gosta, não deixa de participar.
E quero agradecer também aqui a vocês por terem aberto, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho desse esporte muito apaixonante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Rayane. Eu acho que é Rayane, né? Tiago, pessoal aí do grupo, que Isso me mesmo. convidaram. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Queria agradecer muito a Cristine por ter tirado um momentinho aí do dia dela para vir aqui na nossa turma e falar um pouco, né, sobre essa prática. A gente trouxe uma coisa mais teórica, mas ela trouxe uma fala da vivência que ela tem, e eu acho que isso é bem, bem importante para a gente assimilar um pouco mais o que foi passado. E é isso. Obrigada a todos. Também quero agradecer e dizer a Cristine, se ela quiser continuar na aula para olhar outra equipe, pode ficar à vontade. Também, se ela precisar sair, todo mundo vai entender. Muito obrigada, Cristine, de coração. Obrigada. Pessoal, obrigado, Cristine, né, por ter vindo dar um depoimento, né? E, assim, a gente tem uma parte agora de debate um pouco, né? Porque já teve a parte de apresentação e temos uma parte agora de comentários. Se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, eu tenho um comentário para fazer. Mas antes de eu fazer, eu deixo aberto aí a turma, né? Aproveitar, se Cristine puder ficar, a gente agradece. Eu fico sim. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui, estou à disposição. Eu acho muito interessante, né, o depoimento de Cristine aí, algumas coisas, viu, Cristine, que você falou, a gente vai remetendo ao que a gente já fez no início da disciplina, quando a gente falou algo um pouco mais teórico e de análise geral dessas atividades na natureza, né, desses esportes na natureza. Porque eu sempre digo e disse a eles, que quando a gente fala e quando a gente remete a esses esportes da natureza, as pessoas hoje em dia moram em cidades, têm uma vida urbana muito atrelada ao trabalho, à vida familiar, né, moram em apartamentos, enfim, de alguma maneira essa vida que o ser humano criou, vamos dizer assim, em cidades, a vida urbana, afastou um pouco da natureza, né? E esses esportes, essas atividades, o trekking é uma, de alguma maneira aproxima o ser humano da natureza. E como você falou da paixão, né? Muitas vezes alguma atividade que seja ela o trekking, ou seja algum outro tipo de atividade próxima à natureza, que a pessoa tem o contato e gosta, tem o prazer, gera essa paixão e gera vontade de fazer de novo, né? Como você falou, quando você pode, você faz o trek. Agora você está em Brasília, né? Mas isso é um relato de muitas pessoas também que participam desse tipo de esporte, né? Que tem o contato com a natureza e que sente aquela proximidade, que de alguma maneira se apaixonam, porque a questão é mais íntima, né? É muito íntima essa questão da paixão e do contato com a natureza. Mas o trekking, de maneira geral, eu percebo que é um esporte muito interessante, né? Que, como os alunos apresentaram, tem muita variação, né? E até porque é um esporte relativamente novo, né? E podemos dizer assim que Alagoas pode desenvolver de um jeito, em outro local desenvolve de outro jeito, mas tem esse contato com a natureza. E eu vejo assim que é um esporte também muito social, né? Porque você tem esse quarteto que um pode ter um condicionamento físico melhor que outro, mas o outro, de repente, não tem aquele condicionamento físico tão
desenvolvido, mas que aquele outro vai ter que esperar, vai ter que controlar, porque os 4 têm que ir juntos, têm que chegar juntos. Então, existe uma questão social muito interessante no trekking, né? Essa questão do ajudar, a questão da equipe, né? Que isso a gente pode trazer para a vida de trabalho da gente, né? Que muitas vezes a gente está trabalhando, tem uma equipe de trabalho e precisa ter a paciência, ter a questão de lidar com as diferenças também, né? Então, é muito interessante esse trabalho social que o trekking faz, né? Não é só o trabalho físico, vamos dizer assim, né? Mas é um trabalho social e essa proximidade com a natureza. Então, eu acho, na questão do profissional de educação física, também o grupo apresentou algumas possibilidades, né, do que, como o profissional de educação física pode intervir, né, numa atividade do trekking, né, como é que ele pode fazer. Então, se ele tem alunos que participam de competições, sei lá, qual é a modalidade do trekking que o aluno dele participa, ele pode trabalhar de uma forma de trabalhar o condicionamento físico dessa pessoa, né? Qual o foco dessa pessoa, e até mesmo, enfim, propor o próprio trek, né? Como o Tiago falou aí, na questão da organização, né? Tem pessoas que organizam o trek, né? Então, trabalhar nessa questão da organização. Então, eu acho que existe espaço, né, para o profissional de educação física atuar no trekking, né? Então, acho que, de alguma maneira, o trekking precisa do profissional de educação física. Eu não sei você, Cristine, como você faz algum tipo de preparação física. Agora você mora em Brasília, mas na época que você estava mais em Maceió, como é que era essa sua forma de se preparar para o trekking? Se você tinha algum auxílio, se você tinha alguma assessoria de algum profissional, se você puder falar. Quando eu comecei como corredora de rua, né? Comecei correndo sozinha mesmo na rua, mas aí eu entrei para uma equipe de corredores que os corredores fortes. Não sei se alguém conhece. E depois eu comecei com a musculação, né? Porque é realmente necessária a musculação por conta para você fortalecer. E quando você, meses antes, você começa correndo nessa parte de resistência cada vez mais, porque as competições são mais ou menos com 20 quilômetros, 10 quilômetros, né? Dependendo da categoria, você faz até 20 quilômetros. Dependendo também se você se perder, né? Às vezes você se perde muito, então, em vez de fazer 10, você faz 20 quilômetros. Então, assim, tem que ter muita resistência mesmo. Então, a resistência você faz correndo, né? Correndo e com a musculação. Então, normalmente eu fazia academia e corria também na rua, já me preparando para os trek. Mas corrida de rua e trek é totalmente diferente, né? A corrida de rua é tudo planinho, tudo, de vez em quando você pega uma ladeira, mas o trek é muito perrengue mesmo. É muita, como diz assim, bem no nosso popular, é muita bagaceira mesmo, a gente encontra muita coisa. Então, é desafio em cima de desafios. É aventura, né? Muita aventura. Muita aventura. Muito bom, Cristina. Então, dá para perceber que, por exemplo, não é só sair correndo, né? É necessário um estudo, é necessário um planejamento, é necessário uma análise, como a gente falou, dos riscos mesmo, né? Saber os equipamentos que você vai utilizar e o treino também, né? Por exemplo, você falou aí da musculação, do treino fora do específico, né? Para preparar essa, vamos dizer assim, esse movimento corporal que é o correr, né? E acredito que, por exemplo, a técnica da corrida é importante, você saber da técnica da corrida, e ter um auxílio também, eu acho. Então, quanto mais a pessoa tiver um aparato de auxílio, vai melhorar a sua prática, vai ter mais prazer ainda, né? Vai se apaixonar mais ainda.
Quanto Isso, mais e a gente, prazer, mais... a gente vê muitos educadores físicos fazendo track, muitos. E, assim, eu acredito que muitos deles também preparam a equipe deles, né? A equipe deles para essas competições. E uma coisa que eu acho é conhecimento, né? Quanto mais você conhecer, mais você vai poder atuar naquela área, né? Então, acho que é isso. Se eu deixar falar, eu vou ficar falando bastante, sabe? Mas eu vou abrir um pouco para alguém que queira fazer alguma pergunta, alguém que queira fazer algum comentário, dos alunos que estão aqui, né? Alunos do próprio grupo e alunos... Ô, professor. Sim. Robson. Pode falar. Pronto, eu só queria fazer um comentário. Eu participei de alguns tracks também, e a gente observa durante o track, antes mesmo, que muitos profissionais de educação física, personal, levam seus alunos, montam lá uma equipe para participar dos tracks, e eles lá, antes da largada, fazem o aquecimento, aquele grupo de alunos lá faz aquecimento, toda aquela... É meio que uma forma, assim, é um campo bom para o personal trabalhar, e é meio que uma forma de você, tipo, ao invés de passar um treinamento para o aluno, para ele dar uma corrida na esteira, ou fazer um treino mais na cidade mesmo, você utilizar o track para fazer uma atividade física ali na natureza mesmo. Eu acho que é um campo muito bom para o personal, o trainer, levar os alunos. E eu digo uma outra coisa também, que eu acho que eu participei de bastante trekking aqui, e eu digo para todo mundo que eu acho que eu conheci Alagoas quase toda graças ao trek. Porque em toda cidade diferente tem um trek, de Penedo a São Miguel do Milagre, para tudo que é canto a pessoa conhece com o trek. Muito bom. Então, né, Cristina, se quiser falar. Então, dá para ver que até a área do turismo está aí associada ao trekking, né? Exatamente, eu já ia falar isso, né? Porque realmente eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? O pessoal fala que, assim, conhece lugares que não tá, vamos dizer, no cartão postal, né? De Alagoas, por exemplo. Acaba descobrindo lugares incríveis e a gente só acompanha, assim, por foto. E eu acho que eu acho que foi Robson, né? Como o Robson falou, realmente é uma oportunidade de explorar o que a gente tem aqui no nosso estado com relação à natureza, né? Que hoje em dia a gente não... Que é uma das discussões que a gente vem tendo nas aulas, né? Que hoje em dia a gente está nessa vida, né? Corrida, trabalho, casa, dorme, acorda, vai para o trabalho. E as pessoas que têm essa oportunidade, que têm essa vontade de conhecer mais, realmente acaba se deparando com paisagens incríveis aí, como a gente consegue ver na maioria das fotos relacionadas ao trekking. Eu acho que é interessante essa questão, como o Robson falou, o Glenn, né? Bom, eu tenho um personal, eu tenho um aluno, que em vez de eu colocar o aluno na esteira, eu vou levar ele para um ambiente da natureza, fazer um trekking, conhecer pessoas, enfim, em vez de ficar lá numa esteira. Claro que durante a semana, por exemplo, eu estou lá na academia fazendo as atividades na musculação, na esteira, e no final de semana que tem o trekking, eu levo o meu aluno para uma atividade diferenciada, vamos dizer assim, né? Fazer um trekking e fazer uma atividade física e trabalhar a saúde, a questão social, que é uma opção, né? É uma opção que você tem como profissional, né? Então, é conhecimento, né? Como eu falo. Muito bom. Acho que a gente já está chegando meio no tempo, né? Porque tem outra equipe aí para apresentar. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais, alguma coisa? Isso aqui vai ficar tudo gravado, depois que eu baixar, eu mando o link, né? Cristine sua presença está marcada aqui, né? Falando sobre trekking, agradeço, acho que é importante, né? Eu disse a eles, podem convidar pessoas que participem dessas atividades, porque é importante a gente
conhecer um pouco na voz das pessoas que vivem isso, né? Então, acho que foi importante a sua vinda aqui, agradeço como professor, né? Porque vem a reiterar algumas coisas que a gente pensa, algumas coisas que a gente fala, né? Que é o que a gente vive, né? A questão do esporte e da educação física. Então, obrigado. Obrigada também, professor. E fiquem todos com Deus, né? Eu vou, quando vocês passarem para outra equipe aí, vou dar uma saidinha, ter que botar o café dos filhotes. Tá bom. Muito obrigado. Bom, então, já que não tem mais ninguém para falar, a gente passa para outra equipe, né? A outra equipe é o Lucas de Souza, Djalma, Robson e Samuel Lima. Está todo mundo presente? Presente. Sim. Samuel. Sim, presente. Robson. E Lucas de Souza. Presentaço. Então, agora, fiquem à vontade. Tempo é de vocês agora, depois a gente abre para discussão. Parabenizo ao grupo do trekking, tá? Bom, depois da apresentação do mountain bike, a gente junta tem uma discussão do mountain bike, mas depois a gente junta numa discussão geral, trekking e mountain bike, faz uma salada, vamos dizer assim. Vamos lá, então. Certo. Professor, estou conseguindo ver perfeitamente aí o slide? Perfeitamente, eu estou vendo as câmeras ligadas, mas o slide ainda não. Veja não o slide, veja agora. Está carregando agora. Pronto. Consegue ver agora, professor? Sim, sim. Então, vamos. Primeiramente, boa noite, né? O meu grupo é composto por Djalma Alves, Lucas de Souza, que sou eu, Robson de Almeida e Samuel Lima Queiroz, né? A gente vai falar um pouco aí sobre o mountain bike. Então, falando um pouco da história, né? Inicialmente, o mountain bike, ele é um esporte, antes de tudo, é um esporte específico de montanhas e trilhas, né? Composto por uma atividade com a bicicleta, e é praticado em vários tipos de terrenos, né, em subidas e descidas. O mountain bike, ele surgiu na década de 70, inicialmente, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de uma atividade de lazer com um grupo de amigos que era composto por Joey Breeze, Gary Fisher, Charlie Kelly, Eric Roche e Charlie Cunningham. Né, esse grupo de amigos, eles faziam subidas e descidas, né, em montanhas, também ao norte da Baía de São Francisco, e eles iam com bicicletas normais, né, que na época eles chamavam de clunkers ou trash mobiles, né, que traduzindo para o português seria chamado de lixo móvel. Aí com o passar do tempo, né, eles notaram que essas bicicletas que sofriam em suas mãos precisavam de algumas mudanças, né, ou de algumas adaptações para o esporte que eles praticavam, né, que não era um mountain bike, bem dizer assim, na época, era só uma atividade mais de lazer, que eles gostavam. E aí, em 1980, esse rapaz aqui da foto, ele é o Mark Signardi, ele lançou o primeiro modelo de bicicleta específica para mountain bike, que é a Stup Jumper, né? E aí, que começou a ser produzida em todo o mundo, né? Aqui está uma foto dela, uma das primeiras que foram lançadas. Em 1988, a modalidade começou a chegar no Brasil, começou a aparecer torneios e campeonatos, porém de nível amador, né? Tanto que, na verdade, nessa época, o mountain bike ainda não era profissional, né? Era apenas uma atividade amadora. Mas aí, em 1996, o Comitê Olímpico enquadrou algumas modalidades do mountain bike nas Olimpíadas de Atlanta, né? E até hoje, o mountain bike ele é considerado um esporte olímpico. E aí, já no Brasil, em 1988, houve o primeiro campeonato, que foi o Mountain Bike Cup Fazenda Hotel Jatari,
que esse campeonato ele foi fundado, né, e foi feito em uma cidade lá do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Foi organizado por um rapaz chamado Marcos Ripper. Também teve o primeiro Cruiser de Montanhas, que aí já foi um novo campeonato que surgiu em 1989, que já foi a partir desse ano que o mountain bike começou a explodir no Brasil, né? Se tornou uma sensação. Também graças à influência da jornalista Renata Falzoni, essa aqui que também é uma amante da modalidade e até hoje é uma das referências aí do esporte. É ela que ajudou muito nessa divulgação, na época que foi um sucesso, né? Começou a aparecer vários campeonatos, campeonato brasileiro também, porém ainda de nível amador. Também teve a Copa Raul Chic, foi um novo campeonato aí, que era um campeonato de 4 etapas, né? Que foram feitas na cidade de Pinhal, Campos do Jordão, Souzas e Atibaia. Em trilha, mesmo nas pistas rápidas e com menos trilhas, a força não era superior à técnica, né? Você tinha que ter bastante técnica para poder se equilibrar na bike. E aí, porém, o fato mais marcante do mountain bike no Brasil foi a conquista do campeonato mundial por um brasileiro, né? Que é esse aqui da foto, que é o Edu Ramires. Porém, o mountain bike ainda era considerado amador, então ele foi o primeiro brasileiro aí da história do mountain bike que conseguiu um campeonato de nível mundial e até hoje ele é uma das referências do esporte. Aí, com o passar do tempo, né? O mountain bike, quando chegou em 1998, ainda não era uma modalidade que não tinha muito apoio, né, apesar de a sociedade ter abraçado bastante a causa. E aí os atletas reclamavam muito da má organização, da falta de apoio, né? Que antes o mountain bike era só uma modalidade secundária de uma organização chamada CBC, que agora não estou muito bem lembrado como era o nome. E, por enquanto, o foco era só o ciclismo, né? O mountain bike era só uma modalidade de momento. Mas aí, esse cara aqui, chamado Idelfons, ele formou a primeira comissão brasileira de mountain bike no Brasil. E aí, o objetivo dessa comissão era organizarem os campeonatos, era conseguir os recursos para continuar desenvolvendo a modalidade. Aí, dando um pulo rápido, em 2003, surgiu a estreia de um evento que até hoje ele é muito conhecido no cenário brasileiro, que é o Downhill de Santos, né? Que é mais conhecida, né, no popular como a descida das escadas de Santos, né? Então, quem já assistiu aí Esporte Espetacular do domingo já deve ter ouvido falar desse evento, né? Até hoje ele é referência no cenário brasileiro. Em 2008, teve uma nova prova de mountain bike, começou a surgir, que foi o Mountain Bike 24 horas, né? Essa competição foi vencida pelo chileno Valdo Patrício e Roberta Kelly na categoria solo. Porém, o que foi marco para o Brasil já no século XXI foi a primeira participação brasileira no mountain bike já nas Olimpíadas, que foram conquistadas aí por Rubens Donizete e Jaqueline Mourão, que neste ano de 2008 tinham conquistado vários campeonatos, né? Cada um em sua categoria, e em 2008 eles representaram o Brasil nas Olimpíadas em 2008. Agora é com o Djalma. Olá, pessoal, boa noite, tá? Eu vou pontuar aqui alguns objetivos principais da escolha da prática do mountain bike, tá? Então, vamos lá. O primeiro objetivo principal é a atividade física, né? Acho que todo mundo aqui já sabe, né, que a atividade física estimula a liberação de endorfinas, né? Controla o nível de cortisol e assim causando levando o corpo ao sentir-se melhor, o bem-estar, né? Então isso aí acho que a gente já está cansado de saber dessa questão. O segundo importantíssimo também é a reconexão com a natureza. Isso a bike em si, ela não é exclusivamente uma prática exclusivamente da natureza, né? A gente sabe que tem no asfalto, tem ambientes controlados, mas a escolha de ser mountain bike, né, de fazer na natureza mesmo, por essa questão da reconexão com a natureza, que queira ou que não queira, também é um tipo de terapia, né, para o praticante de mountain bike, né. A gente tem também, sim, esse tópico que eu coloquei aqui, emoção e adrenalina, é também um dos motivos para a escolha da prática do mountain bike. Sabe que mountain bike é uma prática que a gente vai
subir montanha, né, descer montanha, andar em trilhas, né, quer dizer, o terreno é terreno acidentado. Então, é um circuito que proporciona muita emoção e adrenalina. A gente sabe que na mountain bike, até uma chuva no dia anterior, a gente muda o percurso, né? Muda a rota que você pretendia fazer. E a gente tem também como benefício desse percurso aquela melhora na consciência corporal também, né? Muito importante frisar essa parte. E também a competitividade, né? A mountain bike, ela pode ser praticada de forma como lazer, como também tem as competições, né? Que existem várias modalidades. Pesquisei mais de 10 modalidades de mountain bike, certo? Todas elas com suas regras e regulamento. Passa aí, por favor, o slide. Mas, assim, na questão da prática da competitividade, eu apenas vou citar aqui uma questão olímpica, né? Que em 96, nos Olímpicos de Atlanta, nós tivemos o cross country, né? A introdução da modalidade nas Olimpíadas com cross country. Para quem não sabe, o cross country é uma modalidade que você tem uma distância de mais ou menos 30 quilômetros, onde todos largam iguais, entendeu? E nós temos lá em 2008, nos Jogos de Pequim, a modalidade BMX. A BMX, pessoal, parece muito com o motocross. Motocross, eu coloquei essa foto aí, vocês verem o circuito da BMX, é um circuito curto, mas bem acidentado aí, certo? Pessoal, entre outras modalidades não olímpicas do mountain bike, nós temos a downhill, que é aquele desce a ribanceira, o pessoal vai falar mais à frente, e temos outras modalidades, tá? Pronto. Com relação aos níveis e as capacidades físicas dos praticantes de mountain bike. Os níveis meio que se dividem entre as categorias, entre as modalidades do mountain bike. Que no caso, o nível iniciante seria mais indicado para o cicloturismo, que são trilhas de passeio, trilhas leves, mais estradão, com poucas ladeiras, mais para fazer um passeio mesmo. Não vai exigir tanto condicionamento físico, não vai exigir tanta técnica de mountain bike para fazer o cicloturismo. No nível intermediário, seria o cross country, que aí já são trilhas mais longas, com terrenos mais acidentados, pedras, areia fofa, cascalhos, ladeiras íngremes, diversos aclives, declives. E no nível um pouco mais alto, se enquadraria aí o downhill, que já seria necessário um pouco mais de técnica, mais agilidade, mais equilíbrio com a bike para poder praticar. Passa o slide, por favor. Aí, com relação à aptidão física e as capacidades físicas envolvidas, os componentes da aptidão física mais solicitados no mountain bike são a força muscular, resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória, tanto aeróbia quanto anaeróbia, que no caso aí na foto ao lado, por exemplo, numa trilha de bike, você vai ter situações que vai ter um estradão lá, que você vai pedalar por diversos quilômetros, e vai ter uma ladeira que você não vai conseguir subir pedalando, você vai ter que botar a bike nas costas e subir com ela nas costas. Você tem que ter bastante força muscular, principalmente nos membros inferiores, como resistência e resistência cardiorrespiratória. Nas capacidades físicas envolvidas, as que mais se destacam são agilidade, equilíbrio e força. Equilíbrio, principalmente, para qualquer nível ali, qualquer categoria. Porque mesmo que você esteja ali no cicloturismo, pegando um estradão, vai chegar algum momento que vai ter um areião fofo, que se você não tiver um equilíbrio, não tiver força para segurar a bike, você vai cair e pode até se machucar. Próximo. Bom, falando um pouquinho do ambiente. O ambiente de prática, a gente já comentou bastante aí, como vocês podem ver. Ele é feito em trilhas, que vai ter elevações e declives.
nessas trilhas, um terreno totalmente acidentado. Diferente do ciclismo clássico, você vai ter o chão de terra batida, e não um ambiente como estrada, né? Asfalto. Indo para o lado competitivo, no lado competitivo, você tem, segundo o Ministério do Esporte, você tem que ter no percurso de competição do mountain bike clássico, porque a gente tem que definir que o mountain bike ele é uma modalidade que tem a parte clássica dele hoje, e tem os derivados dele, como ele citou, por exemplo, o downhill, o BMX, são derivados, mas o clássico dele, você vai ter um percurso de 4 a 6 quilômetros de provas com duração entre 1h30 a 1h45. O percurso, pode voltar ainda, falando do percurso ainda, você tem 15% para competição, 15% dele apenas sendo de parte plana. O resto, os 85% são de elevações e declives e terrenos irregulares. Sendo assim, você precisa de um certo preparo para você praticar entrar em uma competição. Pode passar, agora. Você bateu aí na tela ou quebrou no teclado. Os riscos do esporte. Os riscos do esporte, como já foi citado o primeiro deles, você está suscetível ao clima, né? Se choveu no dia anterior, que ninguém vai controlar o clima, se choveu no dia anterior, você tem uma estrada diferente do asfalto, onde é um chão de terra batida, onde pode criar lama, você vai estar suscetível àquela estrada, pode ficar escorregadio, ou pode levar o atleta a cair, ou se for um treino, um praticante normal a cair, a se ferir. Você ainda dentro do clima, você pode ter um sol forte, quando você vai fazer um mountain bike, geralmente um praticante treino, ele vai fazer 4 quilômetros, geralmente ele vai fazer uma trilha muito maior, muitas vezes até mais leve, mas aí o que acontece? Se o cara vai fazer isso de dia, ele está suscetível à desidratação, se ele não levar água, ele está suscetível a pegar uma insolação, então ele tem que tomar todos os cuidados necessários para que isso não aconteça. Dentro do percurso, você também tem como galhos, pedras, obstáculos que podem levar a acidentes, que é uma trilha acidentada, onde você vai ter aquela prática, então isso pode gerar riscos para o praticante, é tudo que ele tem que já com uma noção para poder praticar. E aí você pode ter quedas, que pode gerar lesão, você pode ter uma insolação, você pode estar suscetível a diversos males que a própria natureza vai lhe trazer. Você tem que praticar um esporte na natureza, uma reconexão, mas você tem que fazer algo consciente, tem que ir preparado para poder praticar. Passa para mim o próximo, por favor. Valeu. Os equipamentos. Cara, o primeiro equipamento que eu vou citar, que é de extrema importância, é a própria bike. É como correr. Correr você tem diversos tênis diferentes, mas existe um tênis que é para corrida. Existem diferentes bikes. Existe uma bike só para mountain bike, entendeu? Então não adianta você pegar uma bike qualquer e tentar praticar a modalidade. Você vai se machucar. Se a bike não consegue absorver impactos, suas articulações podem acabar absorvendo os impactos da prática e você vai acabar se machucando. Então, você tem que ter uma bike equipada para poder praticar a modalidade. É de extrema importância. Você tem, nessa bike, por exemplo, você vai ter, diferente de uma bike que você vai para a estrada, você vai ter os pneus mais grossos, com cravos mais largos. Você tem também amortecedores na frente, amortecedores atrás. Você tem equipamentos para você, roupa. A roupa, ela tem a roupa especializada para você poder praticar a modalidade. Você tem sapatilhas, você tem óculos, você tem joelheiras, caneleiras, você tem capacete. Você vai ter diversos equipamentos para sua proteção durante a prática. E esses equipamentos, eles não devem ser, como é que se diz, não é subjugados, não. Mas é mais ou menos essa palavra que eu estou procurando. Você não deve ignorar eles por conta, não vai acontecer nada, eu vou devagar. Uma queda simples, cara, você pode se arrebentar todo, porque é um terreno onde tem pedra, tem cascalho, tem areia, tem água, tem areia fofa, onde você pode cair. Então,
Você precisa dos equipamentos de segurança para você praticar o esporte com consciência. Passa para a gente, por favor. Indo para como é que você, como educador físico, vai atuar dentro da modalidade. Um clássicozão. Vamos lá. Fazendo uma associação com a corrida ainda também. Na corrida, todo mundo acha que sabe correr. Você vai pegar um aluno iniciante aí, vamos correr? Vamos. Você sabe correr? Sei. Ele acha que ele sabe correr. É uma pessoa que aprendeu a pedalar, ela sabe pedalar. De certa forma sabe, mas não com a técnica específica para quando você vai fazer um pedal longo, onde você pode acabar vindo a se machucar. Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem que passar para um aluno, um iniciante, ou para um atleta, um praticante, que já pratica há muito tempo, mas não compete, tem que passar educativos, cara. Você tem que ensinar para a pessoa como se portar em cima da bicicleta, cara. Assim como na corrida, você tem posição de cabeça, você tem a posição dos braços, você tem a posição do tronco, você tem a posição das pernas, você tem a posição dos pés. Tem gente que anda todo troncho em cima de uma bicicleta, aí você vai olhar, vai botar esse cara para fazer mountain bike, você vai ter elevações onde o cara vai subir pedalando errado, depois ele tá com a perna lesionada, entendeu? Ele tá sentindo dor nas costas, então você passa educativo, cara. Ensina um cara como se comportar em cima de uma bicicleta. Outra coisa, alongamentos. Você tem alongamentos específicos para quem pedala, e é importante sempre ressaltar os alongamentos. Parece até, não, dá uma alongadinha aqui, não, faz um alongamento específico da modalidade. Eu sinto isso porque eu pedalava e comecei a praticar o boxe. Eu comecei a sentir uma pressão muito grande nos músculos abdutores da perna. Depois do pedal, eu saía do pedal, ia para o boxe e não fazia um alongamento nessa região, cara. E cheguei a ficar parado uma semana sem treinar por conta que eu quase lesionei, machuquei, mas não chegou a ser uma lesão séria, foi uma microlesão, por conta de alongamento, cara. Então, alonga sempre antes e após o exercício. E muitas das vezes o aluno não vai fazer isso. Então, o profissional, ele tem que passar esse conhecimento para o aluno, ele tem que passar uma técnica de alongamento específica para o aluno antes e depois de um treino ou de uma competição. Fortalecer a musculatura. Cara, você tem que estar preparado para poder praticar a modalidade. Não adianta você chegar seco e querer subir montanha e descer montanha, e subir umas ladeiras gigantes, depois descer e ter impacto. Você tem que fortalecer, cara. Você tem que fortalecer. Se você não fortalecer a musculatura, você pode acabar lesionando. Então, você fazer um fortalecimento com exercícios livres ou um fortalecimento específico na academia, com a ajuda de um profissional de educação física, é muito importante. E você puxar um aluno de dentro da modalidade para fazer isso é muito importante, cara. Cada vez mais se nota dentro das academias uma busca dos alunos dessas modalidades para fazer fortalecimento dentro, entendeu? Cada vez mais você vê, principalmente para atletas que correm, que eu acompanhei. Atletas corredores buscando fazer fortalecimento para poder correr. Isso está certíssimo, cara. E tem que haver uma maior conscientização para que todos os atletas de diversas modalidades, inclusive o da mountain bike, ele faça esse fortalecimento, cara. E você está suscetível a lesão se você não fizer um fortalecimento específico para quando você for pedalar. E aí, eu acho que eu já estourei o tempo, né? Você está dentro do tempo? Eu só queria citar um exemplo aqui, se puder. 2 minutos. Posso citar um exemplo, então? Antônio, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo rapidinho, que era a minha cervical, cara. Eu tinha muito dor na cervical quando eu comecei a pedalar. E eu achava que era porque eu já tinha machucado o local e tudo mais. Boa parte era. Mas era simplesmente o posicionamento da cabeça e um fortalecimento dos músculos do pescoço que eu não tinha, cara. E quando eu comecei no boxe, engraçado que eu fui para uma outra modalidade que me ajudou no pedal. No boxe eu fortaleço muito o pescoço. Então eu comecei a pedalar através de fortalecimento do pescoço e também de se educar em cima da bicicleta. Eu comecei a pedalar
com a cabeça, em vez de pedalar com ela aqui, ó, virada para cima, pescoço virado para cima, o queixo apontando para cima, eu comecei a pedalar cada vez mais com o queixo apontando em direção externa. E isso, as dores que eu sentia na cervical após o pedal ou durante o pedal, elas sumiram. Então é importantíssimo você educar um aluno a posicionamento em cima da bicicleta e o fortalecimento muscular. Então, muitas das vezes, como eu falei, eu não fortalecia, eu não me posicionava bem, sentia muita dor na cervical. Hoje em dia, depois de fazer um fortalecimento, de me posicionar legal na bike, eu não sinto mais ela. E era só isso que eu tinha para agregar aí. A pergunta aí. Bom, muito bom, mountain bike, né? Eu tenho alguma coisa para falar, mas não sei se eu falo antes ou alguém tem algum comentário para falar. Alguém teria? Vamos lá, pessoal. Nada? Acho que o pessoal está dormindo, hein? Deixou aí e desligou o microfone e está fazendo outras coisas. Não está prestando muita atenção, não, hein? Bota um ok quem está prestando atenção aí. Dá um ok. Ok. Amaro, Monique, Sidney, Edmilson. Muitas vezes eu fico aqui desconfiado, né? Josevaldo, muito bem, Josevaldo. Romerito. Ok, Silvia. Muito bom. Estão acordados, não estão dormindo, não, né? Legal. Isso é bom. De vez em quando é bom ter um feedback, né? Que vocês estão aí, né? Porque muitas vezes a gente parece que está falando sozinho. Mas veja, mountain bike, né? É um nome americano, né? Se a gente pensar, está no inglês. Eu gosto muito, por isso que eu pedi para vocês falarem um pouco de história, porque eu acho que é importante a gente conhecer um pouco a história. Eu sempre vou na palavra, né? Também, de tudo que eu vou estudar, eu começo estudando a palavra, né? Estudando o significado da palavra, né? Então, que tem muito, vamos dizer assim, tem muita relação. Então, mountain bike, se a gente for ver a tradução, é bicicleta de montanha, né? Então, a gente já imagina algo, né? É uma bicicleta. O trekking que a gente estava falando, o trekking, a tradução é caminhada, né? Então, se você vê, se a gente pensar agora, existe um material, né, mais elaborado, né? O tênis é um material elaborado, como os materiais do trekking são necessários, que a gente viu, que o grupo apresentou. Mas agora, a bicicleta é um material muito sofisticado, né? Também hoje, nos dias de hoje, você vê mountain bikes aí com preços bem altos, né? Vamos dizer assim, altos para a gente, né? Mas depende de quem que a gente está falando, né? Mas assim, comparado, são bicicletas bem elaboradas, com uma tecnologia muito grande, que de alguma maneira possibilita mais segurança até, né? Esse tipo de bicicleta. Mas eu acho que é importante, né? Vocês falaram aí da história, como começou, isso remete a um conhecimento importante, vamos dizer assim, para que a gente dê sentido ao que a gente está fazendo, né? E entender, não simplesmente ficar só na questão das técnicas e tudo, mas que isso dê sentido, né? A gente conheça melhor. E o mountain bike, a gente vê também que tem níveis, né? Como o Robson falou, né? Os níveis que não necessariamente é só a questão da competição, porque se a gente for ver, Djalma também falou, a questão do esporte olímpico, né? Do BMX, né? BMX também, que é uma modalidade
do mountain bike, assim, na questão olímpica, né, que você vê que tem um circuito, e esse circuito remete a determinados movimentos, determinadas técnicas, determinadas... mas que é um ambiente controlado, um pouco diferente da natureza, né, que a gente está falando aqui. Mas que o ser humano, de alguma maneira, cria, recria, adapta, transforma. Mas eu achei muito interessante a modalidade, eu não me lembro o nome, mas uma que eu acho que é o cicloturismo que vocês falaram, que é uma área de intervenção, não é o Blin ia falar, mas é uma área de intervenção que é muito importante, dá para fazer grupos, por exemplo. Eu fico imaginando as possibilidades, né? Formar um grupo de pessoas e esse cicloturismo aí, como pode ter no trekking também, fazer um mountain bike, conhecendo, aí vocês falaram até do esse cicloturismo, né, vamos dizer assim, conhecer a natureza, as belezas do local de Alagoas, Maceió. Eu vejo muito ali, por exemplo, Inclusive, existe esses grupos aqui em Maceió, pessoal. Inclusive, existem grupos que praticam motobike, mas como cicloturismo, aqui em Maceió. Eu, por exemplo, teve uma época que eu morava em Ipioca. E de Ipioca para ir para UFAL, tem um caminho ali por dentro, por cima. Rapaz, perigoso ali, viu? Mas tem, e passa até por fazendas e tudo, né? É muito legal esse, vamos dizer, muitas vezes nem imagina que existe isso, né? Mas que pode ser perigoso pela região do bairro que você fala, né? Mas estando num grupo, talvez, isso aí, não sei, né? Tem que ver a questão da segurança aí, né? Mas existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade de... eu fazia de vez em quando esse trajeto, mas fazia de carro, né? Indo para o FAO ali por cima. Podia fazer mountain bike ali, porque era estrada de barro e tinha subida, descida, enfim. Conhecer os lugares, muitas vezes próximos da gente, a gente nem sabe. Mas também eu acho que é interessante, né, essa questão da bicicleta, a técnica, o tamanho, é um conhecimento importante. O tamanho da bicicleta, o tamanho do quadro para a pessoa, o tamanho da perna, a altura do selim, o posicionamento da pessoa na bicicleta, para até como o Samuel estava falando, para evitar lesões. Isso é um conhecimento importante, né, que a gente precisa saber, né? É que nem tênis, né? Você vai correr, você não vai pegar um tênis maior que o seu pé ou menor que o seu pé. Você vai pegar um de acordo. A mesma coisa a bicicleta. Você não pode pegar um maior nem menor, de acordo. Não é assim, simplesmente pegar uma bicicleta e sair, né? Existe todo um estudo, porque, tudo bem, se eu quero ir ali na padaria comprar um pão, 500 metros, eu posso até ir com qualquer bicicleta. Agora, se eu me proponho a fazer uma atividade física, um esporte, que eu vou ter um esforço repetitivo por um longo tempo, né? Um período de tempo maior, uma quilometragem maior, se eu não estou adaptado àquele material, eu vou gerar uma lesão, né? Eu já pratiquei o triatlon e logo no início do triatlon eu comprei uma bicicleta sem orientação nenhuma, eu era menino, eu era novo, e eu quero uma bicicleta de triatlon, não sabia de nada, fui com a cara e a coragem, comprei a bicicleta de triatlon sem saber de nada, era menino, não sabia de nada, comprei, sem orientação de ninguém. Quando chegou era uma bicicleta depois eu fui conversar com pessoas, com amigos, fui conhecendo as pessoas, e aí, não, esse quadro estava grande para mim, então eu tive que trocar para comprar um quadro ideal para mim, né? Mas logo no início eu quero fazer triatlo, vou comprar uma bicicleta, preciso da bicicleta. Mountain bike também tem que ter todo esse estudo
Então, e a questão vamos dizer assim, das qualidades físicas que vocês falaram aí, que o Blin falou, Robson, né? Eu acho que é isso, eu acho que vou perguntar à turma, o que vocês acharam? É possível ou não é possível? Wagner, que está aí, Tiago, Amaro, Silvia. É possível ou não é possível fazer uma intervenção? Eu vejo duas formas, né, de intervenção aqui básicas, pode ter outras até. Né? Alguém quer falar? Silvia? Oi, professor. Eu acho que pode sim, porém eu acho muito complicado em relação a você levar, né, as pessoas para fazer esse tipo de atividade, porque requer um custo, né, diferente do trekking, que ele não requer um custo tão alto. Mas eu creio que sim, seja possível a partir do momento que as pessoas estejam dispostas, né, e esse grupo tenha uma condição financeira boa, né, também. Não sei. Eu vejo, como o pessoal apresentou, o cicloturismo uma possibilidade, né? Que seria um trajeto talvez mais plano, mais tranquilo, né? Onde você vai fazer uma atividade física, vai ter o contato com a natureza. Eu acho que é interessante aí. É a porta de entrada, né? Você começa no cicloturismo, você vai gostando da modalidade, vai dificultando um pouco o caminho, e aí você já está praticando, você vai comprando os equipamentos e tudo mais. Normalmente, geralmente, a pessoa compra uma bicicleta e uma garrafinha d'água, pronto. E aí ela vai praticando o cicloturismo, que é uma coisa que não requer tanto, que ela não vai ter tanto risco, um caminho bem mais tranquilo, uma trilha bem mais suave, e aí ela vai, com o tempo, comprando equipamento, vai se especializando, e aí, quando ela vai ver, ela está realmente competindo, está realmente praticando um mountain bike competitivo, está indo para algumas trilhas um pouco mais difíceis. Então, é a porta de entrada do cicloturismo, e cada vez mais ele é mais difundido entre os praticantes. Por exemplo, é a mesma coisa que a gente estava. Eu vou pegar o exemplo do trekking, viu, Silvio? Eu vou pegar o exemplo do trekking, como eu tinha dado. Por exemplo, você tem alguns alunos na academia, por exemplo, você faz personal de alguns alunos, ou até mesmo se você trabalha numa academia e que pode fazer a proposta lá na academia de uma atividade ao ar livre em algum dia ou algum fim de semana, alguma coisa assim, fazer um evento na academia, enfim, alguma coisa uma turma assim. de spinning. Então, por exemplo, é a mesma coisa, eu tenho a esteira lá, eu tenho as bicicletas de spinning, e pegar essa turma e fazer uma aula que seja na natureza, e ver as possibilidades, né, não que a academia vá fornecer as bicicletas, mas quem tem bicicleta que pode fazer alguma atividade ao ar livre, né, que tem tempo, enfim. Porque, por exemplo, se você vai fazer um trekking, você não vai dar tênis para todo mundo, cada um vai com seu tênis, né? É a mesma coisa a bicicleta, cada um vai com sua bicicleta. Claro que lá na academia tem as bicicletas de spinning, né, quando você vai fazer uma aula, é um pouco diferente. Então, mas eu acho que há uma possibilidade. Então, tem várias possibilidades, eu acho, entendeu? O legal, professor, é que eu não sei aqui em Alagoas, mas mais para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, está sendo cada vez mais difundido o aluguel de bike. Como, por exemplo, o aluguel de prancha de surf para quem surfa. Então, se você vai praticar a atividade da academia, você pode simplesmente alugar a bike e não comprar ela. E, às vezes, com essa experiência, a pessoa toma gosto e começa a praticar realmente. E compra dela, né? Legal. Acho que o Rafael quer falar aí. Isso. Falando dessa questão, assim, né, de uma possibilidade de como um mercado para a gente, futuro profissional da educação física, eu acho que a pandemia deu um estouro, assim, em relação à questão de bike,
Eu acho que quem foi comprar bike agora, nesse período, sentiu dificuldade, porque com o lance de fechar os espaços esportivos, o pessoal buscou essa questão da atividade física na natureza, porque aqui dentro da cidade tinha muitos locais, fora as academias fechadas, mas até a própria orla ou outras situações estavam fechadas. Então, teve muita gente que buscou a bicicleta como uma alternativa de atividade física e realmente foi difícil de achar a bicicleta para comprar. E aí esse pessoal se organizou de maneira natural e se montou os grupos para se fazer trilhas, né? Essa questão do cicloturismo. Então, o pessoal saiu muito para buscar essas trilhas nessas regiões mais próximas e em contato com colegas que compraram bikes agora, então foram se achando grupos bem organizados em relação a isso. Tem interiores que tem, assim, grupos grandes que uma vez por mês vai para cada interior diferente, então aquele município recebe aquele grupo de ciclistas e faz uma festa grande e tudo. Então, para o profissional da educação física, não só nessa questão do evento em si, mas eu acho que no treinamento do dia a dia, buscar essas pessoas, mostrar a ela a importância de ter um profissional orientando esse treino para que ela tenha uma capacidade maior nessa trilha do final de semana, então mostrar a ela atividades que ela possa fazer durante a semana, já que vai ser difícil você durante a semana ir para uma trilha e de repente o pessoal busca mais isso nos finais de semana, mas mostrar a importância no segunda a sexta, você ter algum tipo de atividade que seja voltada para bike, seja numa spin, seja uma outra atividade cardiorrespiratória, mas que vai lhe dar um preparo para que você, no final de semana, possa fazer esse lazer mais preparado, sem sofrer tanto e tudo. Aí eu acho que é um caminho que o profissional da educação física pode buscar, né, de mostrar a importância do profissional da educação física no dia a dia das atividades físicas, que as pessoas não vão sem orientação, simplesmente caiam de paraquedas nos esportes em tudo e não dá a devida importância. Eu acho que isso é um caminho que pode se buscar, sim. Eu sigo também esse ponto de vista do Rafael, até porque aqui na cidade onde eu estou, né, por causa dessa época da pandemia, teve uma demanda maior mesmo de pessoas que começaram a praticar bike, porém de maneira a fins de lazer, né? Já como teve essa questão dos espaços que foram fechados. E eu conheci até um colega aqui que hoje ele pratica mountain bike, né? Mas o primeiro passo dele foi o ciclismo normal, né? O cicloturismo, melhor dizendo. Aí ele comprou uma bicicleta simples, depois foi comprando materiais, comprou uma bicicleta, comprou até essa que eu apresentei no slide, a chamada Pula-Toco, né? Falando português. E hoje também até um grupo aqui na cidade que pratica o ciclismo, né? Não é o mountain bike. O mountain bike fica mais assim, por opção individual, né? Para quem tem a sua bike. Mas é até um ponto importante a gente, como futuros profissionais de educação física, começar a olhar não só o mountain bike e o ciclismo em si, como também as outras atividades na natureza, né? Porque a gente foi tão vendido para a área fitness, tanto para academia, treinamento funcional, essas coisas, que a gente está começando a perder a identidade. E a gente seria importante conscientizar as pessoas que a área de educação física não é só apenas o fitness, né? É consciência corporal, é a questão de posturas. Às vezes a gente vê muito na orla ou em alguns lugares aí pessoas que praticam atividade física, seja o ciclismo, seja a corrida, e não tem uma postura boa, e aí tem as lesões no joelho, desvios posturais, né? Então, eu vejo como uma porta de entrada importante para nós que vamos ser futuros profissionais de educação física começar a abraçar um pouco mais essa área, né, dos esportes na natureza. Muitas vezes você pega o profissional de educação física, ele sabe trabalhar dentro da academia, mas ele não sabe trabalhar, por exemplo, com um cara que faz a maratona aquática, com um cara que vai correr, com um cara que vai pedalar. Ele não sabe fazer um trabalho específico com ele, de treinamento e tal. E uma coisa que vem mudando bastante isso é as consultorias. Tem as consultorias que estão pegando, mas é muito mais uma questão de pessoas que competem nessa área. Mas com a popularização das consultorias, cada vez mais pessoas, e até que não são atletas, estão começando a buscar. Isso é importante, porque mostra que o profissional de educação física, como o Lucas bem falou, ele não trabalha só dentro da academia, fazendo fortalecimento para quem vai pedalar. Ele também trabalha com treino de pedal, entendeu? Ele faz um fortalecimento, sim, na musculação, para o cara fortalecer um músculo específico, mas ele também passa treino para o cara poder desenvolver o pedal dele.
Muito bom. Eu acho que o Rafael, né, estava falando, eu achei muito bom o que o Rafael falou e o Lucas complementou, o Samuel também. Mas acredito que é isso. Existem muitas possibilidades, né, que a gente está falando de um aluno, aonde a gente estiver, seja ele um personal, seja ele da própria academia, seja ele de uma consultoria, como o Samuel estava falando, então existem muitas possibilidades. E também tudo de acordo com o objetivo que cada aluno tem, né, a gente adaptar. Se é um indivíduo que busca mais a questão da saúde, tem outro que busca mais a questão do rendimento, enfim, adaptar o treino e a uma modalidade, porque eu praticar mountain bike, ela tem possibilidade de me dar muito prazer, tem possibilidade de me dar saúde, tem possibilidades de, se eu quiser, tem a questão competitiva. Então, eu adaptar, né, aos objetivos e às possibilidades que eu tenho. E, claro, que requer um conhecimento. É preciso estudar, é preciso entender a mountain bike, a bicicleta, né? Não é só subir na bicicleta e sair de qualquer forma. É preciso estudar a bicicleta, né? Mas eu vejo essas possibilidades, né? E como o Rafael falou, dia de semana, nessa vida de trabalho, família que temos, muitas vezes fica difícil, e o tempo, né, de sair assim, dessa rotina do dia a dia, mas que os dias da semana, eles são importantes, né, e que, de alguma maneira, eu me prepare, que eu tenha condição de ir para um ambiente da natureza ao fim de semana, no sábado, no domingo, né, fazer uma atividade, mas que os dias da semana vá, de alguma maneira, me preparar. E se eu pensar assim, por exemplo, a maioria, se eu pensar na questão competitiva, né, a maioria das competições é no fim de semana, né? Elas acontecem no fim de semana. Então, é a rotina do dia a dia, o treino do dia a dia, e no fim de semana você tem mais tempo, você tem mais possibilidades de fazer, seja a competição, seja o lazer, onde você quiser. Vai, Wagner. Professor, desculpa aí interromper o fluxo do raciocínio do senhor, porque eu vou ter que sair agora aí, eu só queria saber se o senhor vai colocar a chamada para a gente fazer alguma coisa, porque realmente eu vou ter que sair, tenho outro compromisso agora. Já está no horário mesmo, né? O horário da aula é 8h40, já estamos acabando mesmo, eu tenho que respeitar isso aí, porque a gente tem outras coisas também, né? Mas a lista, como está gravando, eu estou fazendo pela lista, não tem problema, tá? Então tudo bem, então, é porque eu tenho um compromisso mesmo agora, professor, senão porque eu tenho que sair. Fique à vontade, a gente já está acabando. Me desculpe, tchau, até mais. Ô, professor. Oi. Só complementando uma coisa, o que a gente pode observar é que, como o Rafael falou aí, muita gente está praticando isso. Se você sair no sábado, cedinho, no domingo, eu que trabalho assim na rua, eu fico impressionado com a quantidade de grupos de bicicleta que a gente vê, não seja você ir para o litoral norte, ou litoral sul, ou região agreste, você vai ver diversos grupos ali, 3, 4, às vezes mais, praticando aí mountain bike, saindo para fazer trilha. E uma outra coisa também é que não tem muita dificuldade em você, onde é que eu vou praticar o cross-country, no caso, que são trilhas mais pesadas. O senhor falou que mora ali em Ipioca, essa semana eu postei lá no grupo um treinozinho que eu fui fazer ali em Ipioca também, que a gente pode fazer um cicloturismo ali, até Ipioca, Praia da Sereia, pela região da praia ali, como também pode só passar para o outro lado ali, que tem diversas trilhas, com ladeiras, com diversos terrenos diferentes, que vai ter uma dificuldade a mais para quem quiser ter uma dificuldade maior, né? Diga-se assim.
E o mais importante, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, o bônus, né? O bônus disso tudo é o contato com a natureza, né? Estar próximo à natureza, as belezas da natureza, respirar um ar mais puro, contemplar muitas vezes um visual bonito, né? De estar um pouco afastado da cidade. Então, junta muitas coisas, né? E de alguma maneira, o bônus é esse contato com a natureza, né? Que é vamos dizer assim, o gerador desses esportes, né? Agora, para finalizar, é importante também, como, por exemplo, até o pessoal do trekking estava falando, tocou nesse assunto, a questão do meio ambiente, né? A gente respeitar o meio ambiente, de alguma maneira, buscar uma consciência da preservação, não só para que você possa continuar fazendo o esporte na natureza, mas saber que é importante a natureza estar preservada para a vida, não só nossa, mas de todos, né? E das futuras gerações, e não só do ser humano, mas de todo um ecossistema que está atrelado à natureza, né? Porque se alguma coisa desequilibra na natureza, vai desequilibrar para tudo, né? Então, o ecossistema, não é só o uso, mas, enfim, ter essa consciência ecológica que é importante quando, muitas vezes, a gente até nem tem, mas quando começa a se aproximar da natureza, começa a entender a natureza, e o esporte pode despertar isso nas pessoas, é muito importante, né? Essa consciência ecológica, para que os esportes, de alguma maneira, vão trazer isso, né? Isso aí, em algum momento, ele vai aparecer, né? Que é importante essa preservação do meio ambiente. Professor, importante ressaltar que, em alguns casos, a prática esportiva na natureza, ela dentro da cidade, ela ajudou na preservação, como é o caso muito em São Paulo. Em São Paulo você tem alguns parques, muitas das vezes eles foram largados e tal, é uma porcaria. Aí as pessoas começaram a praticar esporte nesses locais, esporte com contato maior com a natureza, fugindo do asfalto da cidade. E aí a prefeitura, com essa demanda, se sentiu obrigada a cuidar dessas áreas e preservar elas. Então, às vezes, o esporte, ele praticado com consciência, ele pode trazer um benefício para a preservação ambiental dentro da cidade. Muito bom. Tá vendo, então, o próprio esporte trazendo a consciência e a importância para os governos, né? E o investimento, né? Ok. Lucas, você pode tirar a sua apresentação aí? Eu me esqueci que, não sei, todas as aulas, no final, assim, eu gosto de fazer um print da aula, né? Mas eu queria ter feito um print com o pessoal do trekking, um print com o pessoal do mountain bike, mas vamos ver se a gente faz um print com quem está presente na sala, e aí a gente finaliza a aula para marcar o momento desse seminário 1, né? O seminário que a gente está começando, esse ciclos de seminários, né? Então, quem puder e quiser, ligue a câmera aí, a gente vê que está aí, não está no quarto escuro, né? Aí, muito bom. Silvia está aí. Há quanto tempo eu não vi a Silvia? Aí, Bastante tempo. muito bom. Né? Rafael também. Aqui, o De Oliveira fez a licenciatura, agora está aí no bacharelado. Muito bem.
Amanda também, Amanda. Dandara, cadê Dandara? Ascânio, cadê você, Ascânio? Entra e sai toda hora, Ascânio, tá aí. Romerito eu não O conheço. atleta do Rafael aí, ó. Monique. Silvia, tá aí, Silvia. Amaro. Quem puder, liga a câmera, a gente faz um print. Legal. Sidney. Cadê Lavínia? Lavínia é triatleta. Ok, então vamos fazer um print aí para marcar o seminário 1, né? Quem está aí. Vamos ver se eu consigo fazer o print. De vez em quando eu tenho umas... Aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Salve, aí. salve, família. Bom. Deixa eu só interromper a gravação aqui.